soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro, eu morro sem ti, Deus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro, eu não suportaria. Eu morreria sem ti, Deus. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu
eu morro. Sem ti eu morro, Deus. Sem ti eu morro, Deus. Eu não suporto, eu jamais suportaria. Eu jamais suportaria, Deus. Por isso eu seguirei nesse caminho, no estreito caminho, o único caminho que me levará à vida, o único caminho que me mostrará o rosto do meu amado, o rosto do meu amado. Se eu permanecerei aqui. Se eu buscarei todos os dias, dia e noite, noite e dia, eu buscarei todos os dias. Me encontre aqui, me encontre aqui, me encontre aqui, me encontre aqui nesse lugar, Jesus. Então vamos lá, gente. Vamos ficar de pé. Eu sei que o som aqui na igreja fica baixinho, eu tenho que arrumar uma caixa de som, mas que conecta no computador. Pois é, eu vou fazer teste. Mas a gente coloca o coração, a gente escuta melhor quando o coração está aberto, né? Então vamos fazer mais uma oração mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós lhe agradecemos, Pai, por mais uma segunda-feira, nós estarmos aqui buscando a nossa melhor versão, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, que cada família aqui representada seja visitada agora, em nome de Jesus, Deus. Ó Pai, derrame, Pai, do céu, Pai, renovo, Pai, vigor, Pai, entendimento, Pai, nos dê profundidade, Pai, conhecimento, Pai. Ó Deus, que eu seja usada, Pai, que as mulheres aqui sejam abençoadas, Pai, que nós, Pai, possamos realmente ser a nossa melhor versão. Nos ajude, Pai, a ser a mulher que o Senhor nos fez para ser, Deus. Faça com que, Pai, essa noite, Pai, seja uma noite de transformação, Pai. Que teu Espírito Santo nos toque profundamente, Pai. E que para a tua honra e glória a gente possa cumprir essa jornada e ser a nossa melhor versão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meninos, vamos agora começando, né, nossa terceira semana. O Pai Nosso. Aí, ó, bem lembrado. Vamos para o Pai Nosso. Glória a Deus, glória a Deus. Pai Nosso é uma bênção. Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, Senhor. Amém. Aí, orando 2 vezes, ao vivo e gravando. Glória a Deus. Então, vamos lá, meninas. Primeiro, vamos fazer uma recapitulação aqui. Eu vou te pedir uma apostila emprestada, que a minha mãe só vai acompanhar. Isso. Depois você devolve para a Valéria, mas você escreve no... Isso. Vamos lá. Primeiro, semana nós falamos aí de identidade em Cristo e do mapa da vida, né? O objetivo dessa aula foi realmente a gente tomar consciência de onde nós estamos. Porque quando a gente se dispõe a viver uma melhor versão, a primeira coisa que a gente tem que saber é onde a gente está, e daí a gente vai traçar o caminho que a gente vai seguir, né? Então,
no mapa da vida aí a gente numerou, né? Cada uma colocou uma roda da vida diferente, e o nosso objetivo até o final desse curso é fazer a nossa roda da vida rodar, né? Na segunda semana, depois que a gente tomou consciência, deu uma olhada ali como é que está cada área da vida, porque a vida, até o pastor falou isso ontem aqui, gente. Quem não conhece, viu, meu pastor, já vou fazer uma propaganda, vale a pena, porque complementa, a minha aula complementa dele, é algo espiritual. Ele falou que nós somos multitarefas, né? Multidisciplinar. A vida é assim. A gente não adianta você estar bem profissionalmente e sua família está acabada. Ou você está com uma família maravilhosa, mas você não está se achando ali no profissional, ou está com a saúde debilitada por alguma coisa, né? A parte espiritual, a parte social, ou seja, aquelas 11 áreas que a gente mapeou, o objetivo é realmente a gente estar trabalhando e conseguir fazer a nossa roda rodar, né? Estar bem com parentes, no social, no espiritual, né? E no financeiro, intelectual, conjugal, filhos, né? Servir, saúde. Então, na primeira semana a gente falou muito disso, e a gente começou a segunda semana uma consciência aí mais profunda, né? Que eu falo que é uma carapuça, né? Quem não serve essa carapuça, né? A gente falou do negócio que dói, né, gente? Que a gente já combinou aqui que nós vamos moer o orgulho. Falamos um pouco das 23 formas que ele se manifesta na nossa vida, né? E como que a gente, tendo consciência, olhando ali o que a gente tem que melhorar, a gente pode trabalhar para realmente estar buscando essa melhor versão. E essa terceira semana, a gente vai falar de algo fundamental, que são os valores fundamentais em Deus. O vídeo complementa. Quem não assistiu o vídeo, bem lembrado, Valéria, bem lembrado, Valéria. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque ele realmente morre mais um pouquinho o orgulho, né? Eu pego até mais pesado, né? Isso, exatamente, né? A Valéria está falando aqui, ó, vou repetir aqui em voz alta, Valéria, né? Pode falar aqui para todo mundo ouvir, quem está assistindo gravado. Quem não assistiu o vídeo, assiste, porque ele mexe mesmo na nossa estrutura, ele nos ensina o que é. Muitas vezes a gente acha que é pequenas coisas que não é orgulho, e é assim. E quando a gente fala que não tem, será que eu não sou orgulhosa? Aí que eu estou sendo mesmo. Porque todos nós somos, de algum ponto nós somos orgulhosos. E o teste? Falando aí, como é que foi o teste do orgulho? Ai. Mexe, né? Isso mesmo. Hoje eu vou falar, gente, de uma coisa linda nossa. O ser humano, né? Nós somos, a tríade. Eu queria muito apresentar, até tudo online, né? Mas a gente vai assim, o Senhor Deus deixou, né? O primeiro curso é assim, depois a gente vai falar assim, a gente é isso, vai aparecer, né? Mas então, por enquanto, vamos assim, ó. O que é essa tríade? O que significa isso, gente? É todo ser humano. Nós somos o espírito, alma e corpo. E quando a gente cuida dessas 3 coisas, a gente cuida da nossa vida. E como que é a base? O espírito inabalável, uma alma curada e um corpo forte, saudável. Eu falo que um espírito inabalável, uma alma curada, não tem um corpo fraco, um corpo sem saúde. Então, é realmente essa tríade, né? E quando a gente vê essa tríade e vem falar aqui da terceira semana dos valores fundamentais em Deus, a gente está trabalhando exatamente a base. Nenhum edifício fica em pé sem a base, ninguém consegue andar, correr, ter sucesso financeiro, familiar, conjugal, sem ter a base bem formada. E como nós somos seres, né, seres espirituais, tendo, né, uma experiência, né, física, uma experiência aqui do dia a dia, dessa multitarefas, esse tanto de coisas, mas o nosso fundamento é espiritual. Todos nós cristãos sabemos que a gente veio de um Deus que criou a gente por um propósito, a gente só está aqui nessa terra
porque ele tem algo na nossa vida. E o que ele tem na vida de cada uma, só cada uma pode fazer. Eu não consigo cumprir o seu chamado, nem você consegue cumprir o meu. Então, essa base é o que a gente vai falar hoje, desse fundamento. Hoje a gente já vai começar fazendo exercícios, né? E vamos aprofundar nessa base, e com a base, o espírito inabalável. A gente já está trabalhando na cura da alma, semana que vem já vamos falar do corpo, né? Então, a gente vai completar essa tríade, né? E a gente começa aqui com a base bíblica, está na apostila aí na página 14, um Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Essas coisas o quê, né? Que coisas que serão acrescentadas? É justamente a justiça de Deus, essa vida em abundância que ele nos prometeu, né? Todas as bênçãos, gente. Vida em abundância é, como diz o meu mestre, meu mentor, né? É o shalom. Shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E esse shalom de Deus é que ele tem para cada um de nós. Então, a gente começa aqui fazendo exercício hoje. No primeiro exercício aqui, a gente tem como objetivo alinhar suas prioridades à luz dos valores do reino de Deus, garantindo que suas escolhas diárias reflitam a vontade divina. Então, a gente vai primeiro fazer uma ordenação de valores aqui. A gente vai entender hoje, a primeira parte, a primeira pergunta, pede aqui para a gente listar as 5 áreas mais importantes da sua vida. Né? Aí vem falando as coisas básicas, trabalho, fé, amigos, lazer, família. Se você hoje fosse listar as áreas mais importantes, coloca aí para mim as 5 áreas mais importantes da sua vida. É sua família, é sua saúde, é seu financeiro, é seu intelectual. Coloca para mim. Vou dar um tempinho para vocês colocarem. Cinco áreas. Todas colocaram. E agora, a gente vai fazer o número 2. A gente vai refletir aonde você tem investido mais tempo, energia e recursos dessas 5 áreas. Então, as que você colocou lá em cima, né? Tá assim. Aí agora você vai colocar a ordem de importância dela. Onde você, não a ordem de importância, desculpa. Onde você tem investido mais tempo. Talvez você colocou lá a fé como a mais importante, mas você não está investindo, você está investindo mais em amigos, mais no financeiro, ou mais na sua saúde, ou, enfim, no trabalho, né? Trabalho aí costuma sempre vir primeiro, né? Não é fácil. Mas é verdade. O trabalho aí costuma vir primeiro. Então, depois que a gente listou, a gente vai colocar aí onde você tem investido mais tempo. Como assim, Ana? Quantas horas você fica mais com cada coisa? Com amigos, com família, com trabalho, com né, o dia a dia? Onde você tem investido mais? E esperar as mocinhas colocar. Olha aí, quando aqui termina, eu já acho que aí também está terminando no online. Todo mundo tranquilo aí, entendendo? Então, agora na página 15.
compare essas prioridades com os valores do reino de Deus. Quando a gente fala em valor, se eu colocar aqui valores do reino de Deus, vou até pegar aqui o Google para me ajudar. Justiça, paz, amor, fraternidade, perdão, liberdade, alegria, dignidade humana. Enfim, a gente pode colocar esses e mais alguns, né? Eu falo que os valores do reino de Deus, como que a gente vai comparar essas prioridades com os valores? A gente colocou aqui, por exemplo, muita gente colocou aqui no 2, trabalho. Eu gasto mais energia, mais tempo, né? Eu tenho investido mais tempo no meu trabalho. Mas será que eu estou trabalhando dentro do padrão de Deus, servindo, dando o meu melhor, fazendo com excelência, né? Então, quando a gente vai comparar essas prioridades com os valores, a gente vai justamente fazer essa, porque você pode ser usada no trabalho, em casa, na família, com as prioridades do reino de Deus, né? Que a gente pode colocar todas as bem-aventuranças de amor, de fraternidade, de amizade, de cuidado, né? Então, quando a gente vai comparar essas prioridades, vocês vão colocar aí para mim, por exemplo, no trabalho. No trabalho, eu sou realmente, faço um trabalho com excelência, dou o meu melhor, eu tenho justiça, ética, equidade, né? Na minha parte de saúde. Eu olho para mim mesmo, Deus, né? Na palavra do Senhor, Jesus fala, né? Ame ao próximo, né? Como a ti mesmo. Eu tenho me amado, eu tenho cuidado de mim, eu tenho separado um tempo para mim, para minhas prioridades, para me conversar comigo mesma, para me cuidar da minha saúde, do meu bem-estar. Na questão financeira, eu realmente estou preocupada em crescer e contribuir? Eu tenho ambição ou eu tenho ganância? Eu estou buscando só o dinheiro pelo dinheiro ou eu quero, com o que Deus me dá, eu quero ajudar pessoas, eu quero servir, eu tenho um coração quebrantado para isso. Então, quando a gente vai comparar, a gente vai colocar esses valores no meio e a gente vai fazer uma reflexão. Isso daqui é para a gente fazer uma reflexão e ver se a gente está realmente com as nossas prioridades, fazendo as coisas que o reino de Deus nos propõe. E podem escrever, né? Vocês podem colocar a frase completa, né? No sentido nessa linha que eu estou falando com vocês, os trabalhos de vocês edificam a Deus, eu tenho coisa a melhorar, então é uma questão de consciência aí também, para vocês perceberem, né? Sentirem e verem se realmente as suas prioridades, que é onde você tem mais investido tempo, né? Onde que estão os valores de Deus nessa prioridade? Por exemplo, às vezes eu ponho família, mas eu chego em casa impaciente, xingando, só mandando, só dando ordem. Então, o valor de Deus está lá. Se o valor de Deus é justiça, alegria, liberdade, amor. E ainda estou escrevendo. Pode fazer com calma, se não conseguir terminar, depois vocês terminem, mas só para vocês entenderem o conceito, para a gente comparar. O que é importante? O cérebro, quando a gente escreve, a gente cura, a gente enxerga. Então, por exemplo, um valor do reino de Deus.
honrar pai e mãe. Mas eu não tenho paciência com minha mãe, com meu pai, eu sou grossa, grosseira, eu fico impaciente. Né? Geralmente, os nossos pais são mais idosos, a gente não tem saco. Ou, enfim, uma pessoa que não tem nada a me oferecer. Será que eu trato mal? Será que eu desprezo? Será que eu olho com orgulho? Então, essas prioridades que a gente tem que comparar, né? Quando fala compare com os valores do reino, é você ver o que você tem investido mais tempo e energia, fazer essa conexão com os valores do reino de Deus e escrever. Depois, no 4, está falando aqui para a gente reordenar a lista com o princípio de colocar o reino de Deus e a justiça em primeiro lugar. Como que é? Quando aqui a gente listou as partes mais importantes da vida, a gente tem que agora, aqui no número 4, colocar onde está o princípio, né, do reino de Deus e a justiça em primeiro lugar. Então, a gente vai colocar a ordem agora que realmente teria que ser. Por exemplo, se eu coloco lá o espiritual, ele realmente está em primeiro lugar na minha vida? Eu realmente estou dando atenção ao meu lado espiritual? Eu paro para orar, eu respiro, eu faço tudo no piloto automático? Esse é um desafio, gente. Eu falo que uma das pessoas que ministram que eu mais admiro, eu não esqueço uma vez que perguntaram para ela assim, qual a parte mais difícil do seu ministério? E ela falou, é o quarto. É o quarto fechado, o momento com Deus. A gente pensa assim, todo mundo tem 24 horas, né? Do mais milionário ao mais humilde. O tempo da vida, eu falo, é o mesmo para todo mundo. Então, como que a gente reordena a nossa lista, né? De acordo com o princípio para colocar o reino de Deus e a justiça em primeiro lugar? Como que a gente faz isso? É uma jornada. A gente não vai conseguir o tempo todo estar conforme os valores de Deus, mas a gente pode treinar. Treina até se tornar. Como que é isso? É o poder do todo dia. Você ser reino de Deus na sua casa, com seu marido, no seu trabalho, por mais que as circunstâncias não lhe aparentam isso, ou atrapalhe que isso aconteça. Né? As circunstâncias impeçam de alguma forma. Por exemplo, você está no trabalho e alguém te trata mal. Jesus falou, se alguém bater do lado direito, você vira o esquerdo. Como, Ana, que eu vou fazer isso? Vamos o orgulho, vamos buscar essa melhor versão. Então, quando a gente reordena a lista, a gente pode observar, porque muita gente tem aquela sensação assim, que eu já tive também, tá? Que você só fala com Deus quando você está em oração. Claro que é importante. Como eu disse aqui, de uma pessoa que eu admiro muito, ela falou exatamente, é difícil ter um tempo, um quarto ali, sei lá, 30 minutos, 2 horas, enfim, cada um aí vai ter. É difícil a gente ter isso com o Senhor. Eu sei que eu tenho esse desafio também. Eu não vou ser hipócrita de falar que não. Mas, fora isso, você tem o tempo com ele, tá? Não importa minutos, horas, enfim. Tirando isso, depois que você sai desse momento, como que é você vivendo no seu dia a dia? Como que você tem esses valores do reino de Deus na sua vida diária? Na hora que você está fazendo uma comida, na hora que você está cuidando de uma casa, na hora que você, sei lá, estendendo uma cama, falando com seu filho, com seus pais. Como que você manifesta esse reino de Deus? Então, quando a gente reordena e coloca o princípio de colocar o reino de Deus e a justiça no seu lugar, é isso, é através do nosso dia a dia a gente manifestar o reino de Deus. Independente das circunstâncias, do que estamos fazendo. Temos que ter um momento de oração? Sim. Temos que ter. Mas a gente tem que manifestar ele em todas as nossas atitudes. É claro que a gente não vai conseguir o tempo todo.
Nós somos humanos, erramos. E aí? E quando eu errar? Se você estiver buscando isso de coração, viver a sua melhor versão mesmo, você vai se sentir na hora, você vai saber, gente. Tem um Espírito Santo, eu falo que perigoso é o Espírito Santo. Nunca vi nada mais perigoso. Elegante, pensa num negócio chiquíssimo, chiquíssimo. É uma coisa fina, mas ele te alerta se você errar. Se você estiver disposta a realmente colocar o princípio do reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, falar isso com Deus, fazer isso da sua vida um exemplo, ele te mostra. E tem uma pergunta aí, se vocês quiserem colocar, reordenar a lista aí, eu vou falando, mas vocês podem ir escrevendo, porque eu vou aprofundando para vocês refletirem e a gente escrever mais e mais. E a gente já termina aí falando da pergunta, né? Como suas escolhas mostram que o reino de Deus é a sua prioridade? Que acaba aqui complementando, né, o 4 aqui. Como que você mostra? Como que você tem agido? Como que você tem manifestado o reino de Deus na sua vida financeira, no seu corpo, no seu trabalho, na sua saúde, na sua vida propriamente espiritual, né? Como que você tem manifestado? Como que você tem? Aí as meninas aqui estão falando que tá gorda, precisa emagrecer. A gente não ri das nossas mazelas, ó. É sério. Quanta gente ri, a gente está aceitando. Isso é sério. É para chorar. Sério, é difícil, né? Então, vocês podem pensar, né, escrever aí com tranquilidade. Enquanto isso, eu vou falar da parábola aqui. Vou ler uma parte da Bíblia para vocês. Parábola da moeda perdida. Em Lucas 15, versículo do 8 ao 10, o Senhor, né, nos disse, né? O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, ou pode trocar por moeda, viu, gente? Aqui, então, ó, qual a mulher que tendo 10 moedas, se perder uma moeda, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Só até aí. Agora eu vou fazer uma analogia aqui que eu amei. Aqui quase todas nós temos filhos, né? Então, vai ser fácil. Vocês já passaram, gente, aqueles minutos? Quem nunca passou aqueles minutos aterrorizantes? Quando você está numa praia, ou então isso aconteceu comigo no zoológico. Você está no zoológico, muita gente, de repente, cadê meu filho? Quem já passou por isso? Eu falo que às vezes não é nem um minuto que dura. Nem um, nem dois, mas é os minutos mais doídos. Né? Você fica louca. Meu Deus, nem praia, então, né? O menino está ali, de repente, cadê meu menino? E aquele desespero, a mãe sai correndo para um lado, o pai para o outro, você larga tudo, desorientado, né? E quando você acha seu filho? A alegria, você já pega seu filho, dá aquele abraço e fala: nunca mais sai de perto de mim. É ou não é assim? Pois é. Quando a gente faz a analogia aqui da dracma e fala do nosso Senhor, quando a gente tem um tempo de oração, quer conversar com Ele, é essa sensação que Ele tem. Exatamente igual. Aquele abraço e fala assim: Valéria, nunca mais sai de mim. Cecília,
nunca mais sai de mim. Climene, Simone, Rô, Henriette, Larissa, Lucineia, Regina, Angelina, Elizabeth, Keila, Meire, todo mundo aqui. Vou falar o nome que todo. Ele fala todas que estão aqui ao vivo, ó. E quem não tiver, é exatamente isso, ó. Núbia, Meire, Neuzinha, Regina, Terezinha, Fernanda, Elizabeth Jesus, Elizabeth Rodrigues, Cibele, Anices, Angelina. É exatamente essa sensação. Quando a gente volta para ele, que tem muito tempo, tenta lembrar o dia que isso aconteceu, o que você sentiu, quando você viu o seu filho, que você abraçou ele. Quando a gente para um pouquinho dessas 24 horas para falar com ele, é a mesma coisa. E eu penso assim, gente, por que a gente não faz isso mais? Por que a gente fica no automático? Porque não é fácil, gente. A nossa luta não é contra seres humanos, né? Então, Deus hoje, quando a gente fala aqui de viver valores fundamentais em Deus, é isso que aconteceu. Todos aqui, quando eu falei, e eu tenho certeza aí do pessoal que está online, que já passou esses segundos buscando o filho e cadê, sabe muito bem da sensação quando acha. O alívio que é, o amor, né? E a gente geralmente ainda fala assim, nunca mais faz isso. Tem mãe que fica até nervosa, né? Tem gente que até xinga, né? Mas Deus é um pai que não xinga, não. Na hora que você voltar para ele, do jeito que você voltar, como você tiver, ele vai estar pronto para te dar aquele abraço e cuidar de você do jeito que você tiver. Não importa como você está nesse momento. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o meu altar. Quero ir contigo mais profundo, segura a minha mão para nunca mais soltar. É isso que ele quer da gente. Então, gente, na página 16 aqui, 16 e 17, vivendo uma vida de oração. Um passo a passo, simples, prático, para a gente voltar. Igual aquela criança que ficou perdida, ou a dracma do Lucas aqui, que ela falou, né? Que ela comemora quando acha a moeda dela, de tão importante, valiosa que é. Isso somos nós para o Senhor. Ainda mais, gente, vivendo uma versão maravilhosa dessa, que eu tenho certeza que as mulheres aqui vão sair tudo porreta. Né, Valéria? Todo mundo aqui sair abençoada, mulheres virtuosas. É ou não é? Então, gente, viver uma vida de oração. Vamos lá, na página 16. A oração é o elo direto entre você e Deus. Conforme Jeremias 29, 12, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deus não só ouve as nossas orações, como também deseja que nos aproximamos dele, com sinceridade. A oração não é apenas uma conversa, mas um momento de abrir o coração e alinhar nossa vontade à vontade dele. Então, eu coloquei aqui 5 passos para uma oração verdadeira. Todas, a gente tem um pouco da palavra do Senhor aqui. E eu vou deixar para depois cada uma estar lendo. Eu acho que dá tempo até da gente ler aqui, ó. Dá, né? Tá tranquilo. Então, vamos lá. Na página 15, vai fazer essa reflexão tão perfeita. Com suas escolhas claras, nós que vemos de Deus. Isso. É o que eu falei.
Henriette está com uma dúvida aqui. Como suas escolhas diárias mostram que o reino de Deus é sua prioridade? É através da sua jornada de viver a sua melhor versão, de treinar até se tornar aquilo que Deus te fez para ser. Então, Henriette, como que vai? Como suas escolhas? É tomando consciência do orgulho que a gente tem, das coisas erradas que a gente carrega, e com isso, a gente colocar na nossa vida diária, com as nossas atitudes, essa melhor versão. Essa... Sua vida diária. Isso. Exatamente. Então, você vai mostrar, né, as suas escolhas diárias que mostram que o reino é a sua prioridade. É exatamente essa questão da consciência, de ser direcionada pelo Espírito Santo, que eu te falei que perigoso é ele que faz, ele que move, ele que transforma. E a gente realmente se dispor a isso. A realmente, com coragem, verdade e humildade. Gente, isso é lindo, né? Verdade, coragem e humildade. Buscar o reino de Deus em tudo. Que seja, sei lá, lavando uma calcinha, fazendo uma comida, ou trabalhando para uma empresa, ou para o seu negócio, ou com uma pessoa na rua. Se imagine se a gente tivesse a consciência assim, eu vou ser reino de Deus o tempo todo. E a hora que você volta para o braço dele, que igual eu falei, né, quando a criança está perdida, que o pai acha e tem aquela sensação, né, que você volta para o braço dele, a gente fazer isso mais. A gente não se perder igual a moeda perdida. E para isso a gente tem que ter consciência, é jornada, é treinar. Vai ter hora que a gente vai fazer igual a moeda, vai sumir igual a criança na praia ou no zoológico, gente. Foi terrível o meu do zoológico. Quem nunca, né? O menino sumiu, 2 minutos, você fica louca, todo mundo fica doido. Então, a gente voltar, mas a gente é humano, e está tudo bem, mas quando a gente tem consciência, moendo o orgulho, não tem como você não mudar. E eu falo, né, eu não, né, na palavra, né, gente, quem sou? Eu aprendi. Quanto mais lhe é dado, completa para mim. Todo mundo sabe, tá vendo? A gente já sabe. A gente finge ego. Ingenuidade, orgulho. Ai. Então, vamos lá. Como que a gente faz uma oração aqui? Eu coloquei os 5 passos para ser uma coisa prática, para ficar mais... Eu falo que treinar até se tornar, quanto mais a gente vê, ouvir, sentir, mais fácil fica, né? Primeiro, seja sincero. Aproxime-se de Deus com honestidade. Gente, está na página 16. A oração não é um negócio, mas um ato de confiança e entrega. Não espere apenas momentos difíceis para orar, mas busque comunhão com o coração humilde e aberto. E aqui tem o Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Eu falo que com Deus, né, a gente já sabe disso, né? Não tem como. Ele já viu tudo. Seu orgulho. Então, tira as máscaras. Chega com coragem, verdade e humildade. Seja totalmente sincera. A segunda, seja grato. Um coração agradecido reconhece a soberania de Deus em todas as coisas, mesmo nas dificuldades. Em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Gente, gratidão. Eu falo que gratidão é algo... ficou muito... Quando uma coisa fica muito usada, tipo... Qual que é a palavra aqui, de vocês me ajudar? Uma coisa que é usada assim de forma... gratidão, mas ficou usualmente... É isso, rotineira. Mas a gratidão mesmo é algo... A gente não tem noção. Às vezes a gente...
A gente está aqui, a gente tem saúde, a gente anda, a gente come, a gente dorme. Então, a gente tem que ampliar, porque às vezes a gente é só grato na hora que a gente está lá bem, recebendo milhões, ou ganhou um prêmio, aconteceu alguma coisa legal. Mas o trabalho de gratidão, ele tem que ser diário, constante. Então, quando a gente chegar perto do Senhor, só da gente ter consciência, hoje a gente vê tanta coisa, tanta doença, tanta coisa maluca, né? Só da gente ter consciência de poder parar um minuto e falar, Deus, obrigado esse dia que o Senhor fez, por eu estar aqui deitado na minha cama, eu poder levantar, eu poder fazer um xixi, eu poder ir no banheiro, eu poder comer, poder beber uma água, poder ir para a academia, eu tenho uma empresa, exatamente. Poder fazer as coisas que eu gosto. Obrigada, Deus, por o Senhor me ajudar a buscar uma versão melhor. Como que a gente está grato de Deus? É só quando acontece o que a gente quer? Porque para acontecer o que a gente quer, primeiro a gente tem que moer o orgulho. Vai lá nas 23 coisas, analisa o que você está bem ou ruim, trata para ver se ele não faz o que ele tem que fazer na sua vida. Primeiro a gente vive o deserto. E ele tem que cuidar, gente. É por amor que ele faz isso conosco. 3, peça perdão. Ai. Essa, eu vou falar com você, viu? Confessar os pecados e liberar perdão é essencial para a cura e restauração espiritual. Sem isso, nosso relacionamento com Deus e com os outros permanece bloqueado. Gente, eu estou orando, eu estou pedindo, E aí? Nada acontece. Ele fala aqui em 1 João 1,19, se confessarmos os nossos pecados, será que o orgulho vai deixar, meninos? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí? O eu orgulho. Ele fala lá no livro. Fala. Pedir perdão. E aí? Número 4, aqui na página 17. Interceda pelos outros. Gente, essa parte, para mim, a gente tem... Eu vou falar com toda a verdade, coragem e humildade. A gente costuma interceder pelos nossos mais. Mas o Senhor quer mais. Você fala, gente, mas se eu fizer isso tudo, eu vou virar um anjo, né? Pois é, a terra, o Brasil está precisando de anjo. Né? Está precisando. Orar por outras pessoas é um ato de amor que reflete o coração de Deus. Quando intercedemos, também somos abençoados. Em Gálatas 6:2, levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, interceder, eu falo que interceder já é um outro nível, né? Primeiro a gente tem que aprender aqui a ser sincero mesmo, gente. Quando a gente pede uma coisa, Deus, eu quero um carro, mas você quer um carro para você ficar bonitona? Você quer uma viagem para você ficar postando? E aí? Não tem problema a gente ter sonhos, querer coisas materiais. Deus é um Deus de abundância. E ele quer todo mundo rico mesmo. Ele fez aqui para todo mundo ficar bem. Mas o que está me atrapalhando? Eu quero isso só para mim? Eu quero... Como assim? Eu falo que às vezes fazer a coisa certa pelo motivo errado. Então, quando a gente vem aqui, primeiro, né, ser sincero, depois ser grato, pedir perdão. Nós, como pecadores, quando a gente começa a jornada, que a gente vai errar, vai ficar igual a moeda perdida, igual o menino que perdeu lá na praia, no zoológico, sumir de Deus. Falar, pai, tem 2 dias que eu não falo com você, Senhor. Humildade, verdade, coragem e humildade. Quer ouvir. A gente precisa se humilhar. Se humilhar, humilha-te, humilha-te, humilha-te.
Quanto mais a gente falar com sinceridade, pedir perdão para ele pelos nossos erros, a gente fazer esse caminho de volta e buscar essa melhor versão, interceder pelos outros, eu falo que é um outro patamar. Quantas vezes você realmente parou para orar para quem está no hospital, para quem está vivendo um divórcio, para quem está vivendo, né? Eu sei que tem 1000 problemas aí que a gente pode, pelo seu pastor, pela sua igreja, pelas pessoas, pelo seu bairro, pela sua cidade. É um desafio. Por isso que é bom a gente anotar quando a gente vai fazer a oração. Às vezes você tem algo escrito, você passa e lembra. E aí o treino até se tornar vai ficando mais fácil. E 5, só aí que você vai apresentar seus desejos e preocupação. Coloque suas ansiedades e planos na mão de Deus, confiando em sua sabedoria. Em Provérbios 3, do 5 ao 6, está escrito: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Amém, né? Então, gente, no final aqui tem uma profecia e vamos fazer ela, todo mundo ler. Eu quero que todo mundo ler aí, o pessoal de casa que está assistindo gravado. Eu gosto muito de profecia. É a pró-fé, né? E acontece. Então, vamos lá, vamos ler todas vocês. Eu declaro que, a partir de agora, você viverá uma vida que reflete os valores do reino. Você não será apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Suas orações serão transformadoras e suas prioridades estarão alinhadas com o coração de Deus. Viva uma vida plena, abundante e guiada pelo Senhor. Essa já é a sua realidade. Glória a Deus. Né? Gente. Oração. E que a gente possa realmente viver esse lindo momento da música, onde Amém. A gente busque do Senhor aquilo que Ele tem para todos nós, que a gente possa viver esses lindos momentos todos os dias, em tudo que a gente fizer, que a gente realmente se atente a isso. Eu sei que 24 horas, né, 8 delas, tomara que seja pelo menos às 8 dormindo, né? Então fica aí às 16, das 16 tem as coisas que a gente faz, mas que a gente possa realmente incluir o Senhor, olhar para as pessoas à nossa volta com mais amor, com mais fraternidade. Isso é ser o reino de Deus aqui. É um trabalho, não tem milagre, é jornada mesmo, é buscar a melhor versão, é refletir, é entender, é trazer consciência. Agora é bom, viu? Quanto mais de Deus eu tenho, mais de Deus eu quero. É algo sobrenatural. E ele vem, ele faz, ele responde, ele transforma. É o único, né, que é capaz disso. Então, meninas, que o Senhor abençoe a cada uma de vocês, que Ele realmente nos ajude, né? Para que a gente possa não só aprender a orar, mas buscar esse Deus e receber aquele abraço quando você está desaparecido e ser achado e fala assim, nunca mais você faz isso comigo, você sai da minha presença, nunca mais sai da minha presença, fica comigo, porque
Assim como a gente sabe que é melhor para os nossos filhos, né? Estar sempre perto, sempre no nosso olhar, Deus sabe que é melhor para nós estar sempre sob os cuidados dele. Entender cada dia mais a mentalidade, as coisas misteriosas que ele tem para nós. Eu falo que a lógica dele é diferente da nossa. Ele tem outro estilo e que a gente possa, dia a dia, buscando ser melhor, para a gente entendendo, é devagar, é dia a dia, é constância, mas é maravilhoso, vale a pena. Vale a pena. Vamos fazer uma oração para terminar, que a gente está falando tanto de oração. Alguém aí do online quer fazer uma oração? O online eu consigo colocar para as meninas aqui? Consigo, eu acho que eu consigo. Alguém aí quer levantar a mão? Alguém quer fazer? Então, vou chamar aqui, ó. Vem cá, Climene. Vamos fazer uma oração aqui. Climene vai fazer uma oração para a gente terminar. Pula aqui, Climene. Isso. Aí. Senhor, nós te damos graças por estarmos em comunhão, por termos separado esse tempo para buscarmos mais do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor seja conosco. E nós queremos dizer que nós queremos ser como aquelas crianças que querem ficar com seus pais, que não abram mão de estar ali junto dos pais. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós, por isso nós te damos graças e nós queremos sim, Pai, estarmos cada vez mais em intimidade com o Senhor, porque é na Tua presença que há alegria, na Tua presença há segurança, na Tua presença, Senhor, há amor. E nós queremos ser aquelas que, onde nós estivermos, a Tua presença vá conosco. A Tua presença vá conosco e que as pessoas sintam a Tua presença por meio de nossas vidas. Muito obrigada por essa noite, Senhor. Nós te agradecemos pela vida da Ana Paula, que tem se disposto, que tem preparado, que tem feito com amor, com excelência. Muito obrigado pela vida da Ana Paula, Pai. E muito obrigado por cada mulher que está aqui nessa noite. Muito obrigada, Pai, por cada mulher que está ali na sua casa, prestando atenção, seguindo e buscando mais de Ti. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, excelente noite. Para você também. Muito obrigada, Ana Paula. Obrigada. Beijos aí. Boa noite, Cleide. pessoal. Deus abençoe vocês, Ana Paula. Deus continue Boa noite, pessoal. Excelente Beijo. noite. Muito obrigada, gente, por carinho. Um beijo grande para todas. Beijo para todos. Beijo para